Deus age no secreto. Não é assim, irmão? Age no secreto, Nuno? O que você acha? Deus age no secreto. Às vezes você quietinha lá, está orando, né? Ninguém está ouvindo, Deus está ouvindo. Então, Deus age no secreto. Josué, capítulo 4, verso 4, que é o verso 9. Diz a palavra do Senhor: então José chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Grave esses detalhes, tá, irmãos? Até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué. Segundo o número das tribos dos filhos de Israel, levaram-nos consigo ao lugar onde passariam a noite e as depositaram ali. Josué também levantou, olha só o detalhe, Josué também, ou seja, um outro altar. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão ali até quando, irmãos? Até o dia de hoje. Pai, a tua palavra foi lida. Senhor, ela por si só já fala. Se nós fôssemos embora agora para nossa casa, Deus, nós já seríamos abençoados, porque a tua palavra é abençoada. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor venha tratar conosco, algo que o Senhor ainda tem para falar ao nosso coração através da tua palavra. Para isso, Deus, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha me usar. E não permita que eu atrapalhe essa ministração, mas que eu seja também usado pelo Senhor e abençoado pela tua palavra. Damos total liberdade ao Senhor, Espírito Santo. E não damos liberdade a nenhum outro espírito se quer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, consagrado ao Senhor. Portanto, somente a ti daremos total atenção nessa noite. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, eu não sei se você, quando recebeu algum chamado do Senhor, se você simplesmente se levantou e disse: estou aqui, eu sou o cara, vou nessa e deixa comigo, bateu a bola no peito e chuto para frente. Eu não sei se você é desse tipo, mas eu quero dizer a você, irmãos, que um dos primeiros sinais do chamado de Deus na vida de um homem é a fuga. É a gente querer se esquivar, porque tamanha é a extrema responsabilidade que é assumir a obra do Senhor. Nós tivemos a ordenação do pastor Manuel e eu garanto que naquele dia ele devia estar levando ali, recebendo como se fosse um peso de Deus, o que não é fácil. Não é algo que a gente já assim: eu sou pastor, está tudo bem, tranquilo, né, meu pastor? Não é bem assim. Depois que a gente é ordenado, irmãos, é tanta coisa, a gente começa, parece que os olhos vão se descortinando, a gente vai, meu Deus, e vamos sendo encostados na parede, porque é difícil mesmo. E eu, irmãos, como pastor, eu tenho várias histórias das minhas dificuldades em que eu passei no decorrer do ministério, que eu não tenho tempo de falar isso aqui, também não é tão interessante eu estar falando das minhas dificuldades ministeriais. Mas uma coisa eu posso garantir aos irmãos: Deus sempre esteve presente na minha vida. Deus nunca me deixou em falta, irmãos. Em momento nenhum da minha vida, Deus me deixou em falta.
Deus sempre, na hora da minha dificuldade, Ele levantou homens, Ele levantou pastores, amigos, pessoas que eu nunca vi na minha vida, para me estender as mãos. Ou seja, Deus é Deus de provisão. Ele sempre esteve presente. E eu pensando nisso, quantas coisas muito simples na vida eu desejei e não houve condições nenhuma de obter, coisas simples na vida. E a gente luta por coisas simples e às vezes não consegue obter. Eu quando olho para a nossa igreja ela fez aniversário não tem muito tempo. Eu quando olho para a nossa igreja, irmãos, eu garanto a você que ela não nasceu grande. Os irmãos que são mais antigos do que eu aqui na igreja, né? O caso do Norivaldo, que é antigo na igreja, pastor Manuel, que já vem de um tempo lá atrás. Os irmãos sabem que a igreja, ela não nasceu desse tamanho, foram muitas lutas. Foram muitas dificuldades para ela chegar até aqui, aonde ela chegou. E Deus sempre esteve no controle. Deus sempre esteve abençoando. Porque, queridos, viver no propósito de Deus é uma construção, não são presentes que a gente vai ganhando. Né? Todos os dias a gente vai construindo, é batalha, é labuta, é suor no rosto. Assim é a obra. Essa palavra, irmãos, eu creio que essa palavra que Deus vai ministrar nessa noite a nós, são palavras para aqueles que plantaram e estão plantando com lágrimas nos olhos. Aqueles que estão lutando no plantio, que estão lutando com a sua própria vida, que estão lutando talvez com seus negócios, lutando com o seu ministério. Eu creio que essa palavra é para você, porque essa palavra é para mim. Se você não tomar, eu vou dizer, eu quero essa palavra na minha vida. Porque é interessante que se você vê uma pessoa passar por aqui de repente, vai entrar aqui na igreja, vai olhar e vai dizer o quê? Nossa, o negócio aqui tá bom, hein? Que igreja grande, hein? Sabe por que as pessoas fazem isso, querido? Porque as pessoas elas só veem o resultado. E elas nos julgam pelos resultados. As pessoas não têm noção do que é chegar aonde se chegou. Mas é somente o resultado. A pessoa não tem noção. Quando você tem uma empresa, que você tem um negócio, quando você tem algo grandioso, que é considerado grandioso na tua vida, as pessoas olham e dizem o quê? Ah, Deus está te abençoando. Mas ninguém sabe a luta que você tem para ter e conquistar o que você conquistou. Porque elas não veem a caminhada, o processo, a dor, as lágrimas. Elas não acompanham isso. Então é muito fácil você julgar quando a coisa deu certo. Aí olhar e falar, ó, pastor Maurício, ó, pastorzão, abençoado, que igreja grande, mas não sabe o que passou lá atrás. Somente quem viu, somente quem acompanhou tem noção do que é estar aqui nesse ambiente que nós estamos hoje. Quantas pessoas ficaram pelo meio do caminho, irmãos? Quantas pessoas pararam no meio do caminho? Quantas pessoas dizem que o que você conquistou é pura sorte? Você já ouviu isso na tua vida? Ó, você é homem de sorte, você tem o que tem, mas não sabe o que você fez. Olha, eu vou dar um exemplo do meu pastor, porque eu tenho intimidade com ele, pastor Manuel. Pastor, carro bom, hein, pastor? Ó, legal, mas não sabe a luta que ele teve lá atrás para estudar, fazer faculdade, e fazer prova, e pós-graduação, agora está estudando de novo. A pessoa não tem noção, mas vê o resultado final. Aí olha e diz, olha lá, abençoado, tá vendo lá, vida fácil, né, abençoado. Não tem noção do suor no rosto, das noites em claro, não é assim, Andrezinho? A noite em claro que passa estudando. A pessoa não vê isso, irmãos. Então, vivendo o propósito de Deus é construção. É você construindo dia a dia. E outra coisa também, a pessoa fala muito de sorte. E sorte, irmãos, é o nome dado pelo preguiçoso. A pessoa que tem preguiça, então ela prefere dizer que você tem sorte. Né? Sorte no lugar do esforço. Ela diz, você é uma pessoa de sorte. São incapazes de falar, você é uma pessoa que se esforçou, que lutou. Mas não, você é uma pessoa de sorte. E o nome dado pelo fracassado, né, é exatamente esse. Por quê? Porque ele não teve sucesso na vida.
Então ele acha que todo mundo vive de sorte. E não vive de trabalho, de luta, de labuta, não vive de suor no rosto. Na nossa vida, irmãos, nessa igreja, eu quero dizer para você, você que está aí na internet, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Na tua vida, querido, você está aqui, não é sorte, é Deus. É Deus na tua vida. Entende? Foi Deus no propósito, com propósitos na tua vida. Por isso você está aqui, por isso você tem o que tem. É Deus no propósito, Deus na tua vida. Porque eu estou pregando para crente nessa noite, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, por trás, por exemplo, de um casamento maravilhoso, eu digo para os irmãos, eu tenho, graças a Deus, eu tenho um bom casamento, graças a Deus. Me dou muito bem, sabe? Graças a Deus. Tem problema? Tenho. Que não existe casamento perfeito, irmão. Você não tem uma luta, uma crise, não tem. Porque você casa com indivíduos, são indivíduos. Um gosta de amarelo, outro gosta de azul, e agora? E como é que fica esse negócio? Mas sou feliz. O casamento teve crise, teve traumas, teve dramas. Muitos casamentos que você vê hoje, que está caminhando, lá atrás teve adultério, teve problemas familiares, e a gente começa a julgar e não tem noção do que foi, do que passaram, da luta que tiveram. A gente não tem noção disso, irmãos. A gente julga muito. Nós temos um Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, que Ele ama no nosso secreto. Tudo isso que eu estou falando para você, amada igreja, é o que você vive no teu secreto. São as dores que você tem no seu secreto, que as pessoas não veem. As dores, as lutas, as lágrimas que foram derramadas para essa igreja chegar onde está, as pessoas não viram, mas Deus viu. Por quê? Porque Deus ama, Deus cuida, Deus faz tudo no teu secreto. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 6,6. Olha como é que o nosso Deus é Deus do secreto. Mas tu, quando orares, sobe do púlpito, pega uma guitarra, né? Está escrito aí na tua Bíblia aí? Tá, Luquinha? Pega uma guitarra, toca uma guitarra e tal, tá assim, vem para o púlpito. Não, ele diz, quando orares, entra no teu aposento, entra lá no teu quarto, vai lá na tua intimidade, e o que mais? Fecha a porta. Você fecha a porta e ora a teu pai que está onde? Ele está em secreto. E esse pai que vem em secreto, ele te recompensará como? Publicamente. Olha aí, resposta daquilo tudo que eu falei até agora. Chorou no secreto, lutou no secreto, lágrimas no secreto, e Deus te recompensou de maneira que todos veem. Todos hoje podem ver o teu sucesso em Deus, porque você lá atrás chorou no secreto, viveu no secreto, e que esse secreto seja um secreto eterno seu com Deus. Você nunca saia desse secreto com Deus. Não desista, irmão, dessa construção que você está fazendo no secreto, porque Deus está vendo a tua luta, a luta que você tem no teu secreto, que nem o teu cônjuge sabe da tua luta. Sabia disso? Não sabe. Há coisas na nossa vida, irmãos, que nem o nosso cônjuge ele sabe que nós estamos passando. Mas não tem que compartilhar, mas tem coisa que é muito íntima sua com Deus. É você e Deus, é uma luta constante. Eu tenho uma palavra que há um tempo eu ouvi, eu li, no caso, não ouvi porque eu não vi ele falar, mas foi do presidente Franklin Roosevelt. Ele falou o seguinte: não existe um homem que tenha levado uma vida de facilidade, cujo nome valesse a pena ser lembrado. Não tem um homem. Levou uma vida de facilidade. Se foi tudo fácil, irmãos, alguma coisa está errada. Se não houve um derramar de suor, se não houve lágrimas, se não houve absolutamente nada, alguma coisa foi construída errado. É isso que ele quer dizer. Então não merece ser lembrado. Você tem pessoas que você viu que passou, sofreu lá atrás. A Bíblia está cheia deles.
cheio de homens que sofreram, que deram a própria vida, que foram cerrados ao meio, que foram crucificados de cabeça para baixo, homens que foram decapitados. Esses homens são lembrados até o dia de hoje. Passaram luta e nós nos lembramos dele. Querido, quando estamos construindo, em regra geral, nós estamos sozinhos. Quando a gente está construindo, que está criando, na regra geral, nós estamos sozinhos. E isso vale para você que tem o seu ministério. Uma coisa interessante, irmãos. Os piores momentos da nossa vida, e eu experimentei isso, nos piores momentos da vida, revelam-se os melhores amigos. Os piores momentos. Naquele momento em que você está de dor, de sofrimento, que as pessoas te desprezam, que tem pessoas que nem olham para você, porque há pessoas que só estão contigo enquanto tem sombra, irmãos. Estão na tua sombra, enquanto há uma sombra, está do seu lado. Mas quando acaba a sombra, pronto, larga, deixa de lado. Que nem Jonas estava feliz enquanto havia sombra. Acabou a sombra, pronto, Deus, olha, por que Deus fez isso? Tirou a minha sombra. Há pessoas que são exatamente assim, estão do nosso lado enquanto há sombra. Enquanto há sombra, eu estou perto. No dia do mal, na maioria das vezes, nós estamos sozinhos, irmãos. É nós com Deus, no nosso secreto com Deus. Na maioria das vezes. E há pessoas aqui que eu tenho plena convicção que está vivendo no secreto com Deus. E não conta para ninguém, é você e Deus. Por isso que às vezes você vê um irmão assim meio cabisbaixo, um irmão que tem um semblante de alegria, você vê ele meio para baixo, você fica assim, olha lá, tá vendo aí, tá esfriando. Não é esfriando não, irmão, na maioria das vezes está no secreto com Deus, está chorando com Deus. E a gente abre um julgamento, olhando como se a pessoa já tivesse até desviado, sabe? Há pessoas que vivem no secreto com Deus, e é o conselho que eu lhe dou: viva no secreto com Deus, mesmo nos melhores e piores momentos da sua vida, viva no secreto com Ele. Josué, ele construiu um altar. Altar aonde? Embaixo do rio Jordão. Aí eu pergunto, para quê? Debaixo do rio, irmãos. Lá no rio ele constrói um altar. Qual foi o propósito nisso? A Bíblia ela nos mostra muitos altares, de Gênesis a Números, então tem vários altares. E os altares, eles eram construídos com pedras, e o principal propósito de um altar era para sacrificar um animal em holocausto. Se colocava um animal em cima do altar, em cima da pedra, imolava, sacrificava, queimava, e aquela fumaça subia com um cheiro suave às narinas de Deus. E como que vai fazer lá no fundo do rio? Como queimar? Como botar um animal ali? Como é que vai tacar fogo naquele animal? Então matava um animal, um cordeiro, e era queimado como cheiro agradável a Deus. Esse era o sacrifício. E nós podemos ver alguns altares na Bíblia. O primeiro altar que nós vamos ver na Bíblia foi construído por Abel. Ele constrói um altar, sacrifica um animal, e Deus, diz a Bíblia, que Deus se agradou dessa oferta. Oferta de sacrifício a Deus. Gênesis 4:4 vai dizer: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Ao sair da arca, irmão, Noé, ele constrói o quê? Um altar. Ele vai e constrói também um altar. Gênesis 8:20, Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu em quê? E holocausto, sobre aonde? Sobre o altar, porque podia ser queimado. Então queimava-se o animal nesse altar. Abraão, ele construiu altares, sendo um dos altares que Abraão construiu, um dos altares mais doloridos na vida de Abraão. Abraão constrói um altar, e ele coloca como sacrifício seu próprio filho em um holocausto. A palavra de Deus diz em Gênesis 22:9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Então, para você que não conhece a
essa passagem, ele ia realmente imolar o filho. Ele pega o cutelo, quando levanta, ouve a voz de Deus. Ele fala: não faça isso, Abraão, agora eu sei que temes a mim. E Abraão olha para o lado, ali tem um cordeiro. E ele pega aquele cordeiro e coloca no altar, e ali ele sacrifica. Então, irmãos, nós temos vários altares na Bíblia. Mas o texto que nós lemos é sobre Josué. Ele fala sobre um altar. E se nós olharmos também na Bíblia, e você for para a história de Elias, Elias também construiu um altar. Fez sacrifício para Deus. E ele enviou o fogo do céu, aonde havia o sacrifício, aonde havia os animais, Deus manda um fogo que consumiu o sacrifício, consumiu as pedras, lambeu a água que estava em torno. Um altar construído por Elias. Nós vamos ver na história, irmãos, eu havia lido anteriormente, que após a morte de Moisés, quem assume? Josué. Josué é jovem, ele assume, e o povo não era um povo tão amigo de Josué. Quando Josué assume, o povo ficou meio: que é isso, esse garoto? Não era tão fácil substituir Moisés. Não é fácil. A gente às vezes acha que é mole. Não, se fulano sair, eu substituo ele. Que Deus te dê misericórdia, que dê graça a você para fazer isso. Que não é fácil substituir. É muito simples substituir o que deu errado. Mas o que deu certo não é fácil substituir. Então Josué, ele não viveu nenhuma experiência. As experiências de Moisés ele não viveu. Ele não orou, por exemplo, para cair maná do céu. Mas Moisés orou e caiu maná do céu. Ele não orou, por exemplo, para que as águas jorrem de uma rocha. Ele não orou por isso. Ele não tocou na rocha. Moisés tocou e jorrou água da rocha. Ele não tocou no Mar Vermelho para que o mar se abrisse. Moisés fez e o mar se abriu. Josué não fez isso. Você está entendendo, irmãos, a diferença? Mas Josué era um guerreiro jovem, porém sem as experiências de Moisés. A autoridade de Josué era uma autoridade que foi construída. Amado, a autoridade se constrói. Confiança se constrói, não se impõe. Então ele foi construindo confiança, ganhando a confiança do povo. E Deus o encontrou no lugar do propósito. E Deus fala com ele claramente, ao ponto dele ter medo. Não é fácil. Você já ouviu a voz de Deus, querido? Algumas vezes que você ouve a voz de Deus, você não fica meio temeroso em ouvir a voz dele? Ouvir a voz do Senhor? Quantas palavras você já ouviu desse altar que você saiu balançado daqui, pensando: meu Deus, era tudo que eu não queria ouvir. Era exatamente isso que foi pregado. Era Deus falando, Deus tratando com você, porque não é muito fácil ouvir a voz de Deus, querido, e se manter tranquilamente. Não é fácil acontecer isso. Josué capítulo 1, verso 1 ao 9, vai dizer assim, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puser a planta dos pés eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá descendo o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, da grande direção no poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem
bem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Palavras do Senhor. Você acha que isso tudo é fácil? Você acha que isso é fácil? Olha o que ele diz: olha, como eu fui com Moisés, serei com você. Peraí, mas é isso mesmo? Meu Deus, eu vou substituir Moisés. Você já pensou a cabeça de Josué, meu pastor? O que ele deve ter pensado naquela... Eu não quero conjecturar, porque eu não estava lá na cabeça dele. Mas se sou eu fico, meu Deus, Senhor, será que o Senhor não errou, não, Senhor? Será que não é outro, não? Será que o Senhor tem certeza que é o Paulo? Não, não sou eu. Mas era Josué. Deus estava falando com ele. E ao aceitar o desafio, irmãos, Deus manda com que o povo se santifique. E assim fez Josué conforme a palavra do Senhor. Palavra de Deus, Josué 3,5. Josué disse ao povo, o que é que ele falou para o povo? Santifiquem-se. Por quê? É mesmo, irmão? Vamos repetir isso aqui? Repete isso. Vamos lá? Santifiquem-se. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, Igreja Nova Vida de São Cristóvão. O Senhor fará maravilhas, mas antes, santifiquem-se. Santifiquem-se. Amados, o Jordão, ele só abre depois que o povo se santifica. O milagre só aconteceu depois que o povo se santificou. E Deus mostrou ao povo que ele estava com Josué. No capítulo 3, verso 7, vai dizer: então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel. Até aí não era acreditado não, irmãos. Não é fácil não. Você entende? Por isso que eu digo para você quando é chamado ao ministério, você quando começa novinho no ministério, as pessoas ficam assim, vai quebrar. E ele? Não. Vai dar certo não, hein? Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei também com quem? Com você. E amado, quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas, o que aconteceu com o Rio Jordão, hein? Ele se abriu. É o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 3, verso 15 e 16, vai dizer: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira da água, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, vinha de cima, presta atenção, Deus é tremendo, irmão. Se fossem as águas que estavam embaixo, era fácil. Olha, acredito nisso aí, ó, é bom, hein? Mas você precisa ter fé para isso. As águas que vinham de cima pararam, as águas pararam. As águas que vêm de cima vêm com força, sabe? Não vem devagar, não. Você põe uma caixa d'água aqui é uma coisa, você põe uma caixa d'água aí, ó, 20 metros de altura, 30 metros de altura, a água vem com força. Então diz aqui, olha o que ele está dizendo: chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, né? Então as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se um montão numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó.
Então o rio Jordão abriu quilômetros acima. Abriu-se o rio. Então, querido, enquanto os pés dos sacerdotes estavam sobre as águas que vinham de cima começaram a se abrir. É o que diz a Bíblia. Após a passagem pelo rio, o povo faz o quê? Como nós lemos, o povo ergue um altar. Né? De novo, capítulo 4, verso 1 ao 7. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens no meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem estas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que haviam escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão, cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês, e no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam estas pedras para vocês, e vocês responderão que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, o que fez Josué? Josué também levanta um altar, aonde? No meio do Jordão. Verso 9, só para a gente relembrar. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e essas pedras estão ali até o dia de hoje. Então o altar que estava de fora do rio era um memorial aos filhos de tudo que Deus havia feito. Então, quando chegasse ali e visse aquele altar, eles iam lembrar do que Deus havia feito com o povo. Que o povo passou ali com os pés enxutos. E Deus é Deus de provisão. Então, irmãos, e o altar que está dentro do Jordão? Mas eu gosto de olhar muito esses detalhes da Bíblia. E o altar que está no meio do Jordão? O que você constrói no secreto, irmãos, não é menos importante. Nunca foi e nunca será. O que você edifica, que ninguém vê, é importante. Tudo que você faz no secreto com Deus é muito importante. Eu ainda digo mais, talvez o que você faz no secreto com Deus seja muito mais importante do que aquilo que você faz para que todos vejam. Fazer no secreto. Não, eu gosto de estar ali porque, olha só, a gente quando está lá no altar, a gente está em evidência. Deus não liga para isso, irmãos. Olha aqui o que o Senhor disse, olha, quando você for orar, vai no teu secreto. Ora no secreto, não vai para o púlpito não vai para a guitarra, para o altar, não é isso não. Vai lá no secreto, vai no teu quarto, ó, fecha a porta do quarto, porque a intimidade é eu e você e eu. É você conversando, eu ouvindo, né? Eu te respondo, você fala. Olha que intimidade, que quarto é lugar de intimidade, irmãos. E o Senhor está dizendo, olha, eu quero a tua intimidade. Então, irmãos, eu fico pensando nesse altar que estava dentro do Jordão. Pensa bem no que eu vou lhe dizer. O que você faz na obra do Senhor, nas redes sociais, o que você faz na obra do Senhor, na igreja, no ministério, todos veem, todo mundo vê, irmãos, mas o que está no secreto é só você e Deus. E olha, queridos, Deus sabe exatamente o que cada um de nós estamos fazendo no nosso secreto. Deus sabe. Eu não conheço ninguém aqui, não conheço mesmo, porque quando eu digo não conheço, é conhecer na profundidade. Eu não conheço ninguém aqui, irmãos, mas Deus conhece cada um de nós. Deus sabe quando você chora, quando você sorri, o que você fala, o que você faz, quando você entra nas redes sociais, o que você faz nas redes sociais. Deus vê tudo. E olhando para o Jordão, irmãos, o Jordão, ele tem muita história.
A palavra do Senhor em 2 Reis 5, 1-3, vai dizer para nós assim: Naamã, você conhece a história, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muitos conceitos, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, como se fosse um presente. Vou levar um presentinho para minha esposa. Leva uma menina, uma servazinha para ela, para ficar a serviço da mulher dele. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Olha o verso 9-14, irmãos. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai tomar banho. Não é isso aí? Vai e faz o quê? Lava-te 7 vezes. Aonde, irmãos? Mas o rio do secreto. Não é o rio do secreto? Não tem um altar secreto lá dentro do rio? Olha o que ele diz: olha, vai lá e lava-te aonde? No Jordão. E a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente seria para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. A gente quer tudo mole, né, irmãos? A gente quer tudo fácil. Não é isso? Sim ou não? Quer tudo fácil. Olha, deixa eu contar uma historinha. A primeira vez que eu entrei numa igreja, que eu me converti, foi na igreja batista. Eu entrei na batista. Aí ali levantei minha mão, eu com um cigarro Hollywood no bolso, um cabelo grande, tinha tomado umas, mas ali eu... Irmãos, quando o pastor me levou no gabinete para fazer uma ficha, primeira coisa que eu perguntei para ele: pastor, como é que eu faço para estudar esse negócio aí da Bíblia? Porque eu gostei do que o senhor falou aí. Ele falou de guerra, eu gostava de guerra. Aí ele olhou para mim: meu filho, olha só, se é para fazer um seminário, olha o caminho que ele me deu, olha o caminho, pastor, olha o caminho. Se é fazer um seminário, você tem que fazer um curso para batismo, você tem que se batizar. Meu irmão já estava vendo um negócio longe. Você tem que se batizar, depois de batizado, entra no seminário depois, com o decorrer do tempo, olha o tempo aí e tal. Eu falei: que isso, pastor? Que negócio? Esse negócio é muito longe. Por quê? Porque eu quero rapidez. Eu quero Abana e Farfar, que são rios de Damasco. É isso que eu quero. Eu quero que o rio bom ali, ó. E outra coisa que eu quero que venha até a mim, invoca teu Deus e pronto, eu sou curado. Que negócio é de mergulhar 7 vezes? Que negócio é de fazer seminário? O quê? Seminário, eu vou ter que estudar. Não, eu não quero isso, quero coisa rápida. Era isso que Naamã queria. Coisa rápida. Entende? Fast food, coisa rápida. Eu quero que me sirva rápido. E aí, irmãos, então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e fez o quê? Mergulhou aonde? No rio do secreto, lá no Jordão. Você está entendendo, irmão? Aonde Josué havia feito o quê? Colocou um altar. Aonde? Lá no Jordão. Olha aí o secreto de Deus, está vendo aí? É isso. Vai lá, lava-se no Jordão. Então Naamã, ele se lavou quantas vezes? 7 vezes, não foram 6 não, irmãos. Teve que lavar 7. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como criança. Pele clara como criança. Mas uma coisa que eu quero destacar: onde tem um altar de adoração, tem cura. Eu vou repetir para você, pelo menos dar um amém, eu quero um amém só. Onde tem um altar de adoração, tem cura. Tem cura da alma, irmãos. Aonde tem um altar de adoração, tem milagre, tem provisão de Deus. Sabe? É Deus de cura, Deus de milagre.
Quando você estiver com depressão, estiver lá para baixo, bem para baixo, irmão, faça do teu quarto o teu altar de adoração, faça da tua vida um lugar de adoração, aonde você estiver. Eu estou no trânsito, eu estou triste, ó, meu coração está amargurado, agora não, eu vou fazer dessa direção aqui o meu altar, vou conversar com meu Deus, vou falar com Ele, vou abrir o coração para Ele. Mas como é que eu oro, pastor? Ora como você conversa com o teu amigo. Olha como você conversa com seu pai. Você tem um pai que te ama. Quantos pais abandonam os filhos, e o nosso Pai Celestial jamais irá nos abandonar, irmãos. Ele nunca irá te abandonar. Então clama a Ele. Naamã, ele levou a menina pensando ter levado uma escrava. Eu vou levar uma escrava para expor, mas o que ele não sabia é que ele estava levando uma missionária para dentro da casa dele. Queria mostrar o Deus de Israel, o Deus que faz, o Deus que opera maravilhas. E ao saber que Naamã era leproso, irmão, ela não seguiu os ritos dos judeus. Qual era o rito? Eu não posso chegar perto de leproso. Não, olha, o meu Senhor, se ele souber, olha, lá tem um homem que pode curá-lo. Tem alguém lá, tem um profeta. Tem um profeta que pode curar, porque ela seguiu os planos de Deus, irmãos. O que ela estava fazendo era seguir o plano de Deus. Aquela menina não foi levada cativa ali, não. Deus a colocou ali. Você entende, amado, que nada de Deus é por acaso. Tudo de Deus é com propósito. Olha o que diz o verso 3. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera ao meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Porque aquela menina viu o estado daquele homem. Ela sabia como ele estava. Ele a curaria. Ele curaria de sua lepra. Ela não perdeu os valores de família, irmãos. Mesmo estando naquele lugar, ela não perdeu seus valores. Ela estava longe de casa, porém, ela estava perto das verdades da sua casa, o que ela aprendeu acerca do Deus de Israel. Ela sabia que tinha um Deus poderoso que poderia curar. E para Naamã, era apenas uma escrava, que estava ali a serviço da sua senhora. Porém, querido, ela estava a caminho de cumprir o propósito de Deus na vida daquele homem. Você está entendendo isso? Como é, querido? As coisas secretas de Deus, só Deus sabe o porquê colocou aquela menina naquele lugar. Ela tinha roupa de escrava, presa como escrava, não tem salário nenhum, tratada como escrava, porém a mente dela era de serva do Deus Altíssimo. Ela tinha na mente: eu sou a serva do Deus Altíssimo. Serva de Deus, eu conheço um Deus que cura. Então, irmãos, a lepra de Naamã não a atingiu. Porém, a fé daquela menina contagiou a vida de Naamã. Atingiu Naamã. Olha a diferença. A diferença de você estar no lugar onde você está ali, que só tem pecadores, e você fazer a diferença no lugar onde você está colocando a planta dos seus pés. Você está naquele lugar, mas o lugar não está em você. Está entendendo isso, amado? A palavra de Deus para nós essa noite é para que você aprenda a valorizar as coisas de Deus, o chamado de Deus. Tinha tudo para murmurar aquela menina, tudo para murmurar, tudo para maldizer, tudo para dizer assim: ele tem mais é que morrer, ele que morra dessa lepra. Mas era serva de uma missão. Ela não era escrava da sua dor. Ela não vivenciou a dor. Ela fez naquele momento um momento de missão. E o verso 9 ao 12 vai dizer: então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou o mensageiro. E ele diz ao mensageiro, o mensageiro diz a ele: olha, você vai se lavar. Mas o que Naamã não sabia é que o Jordão trazia consigo um altar no secreto. Havia um altar lá dentro do Jordão, um altar de adoração ao Senhor. O Jordão, ele pode ser feio, aos olhos de Naamã era feio, era sujo, era um lugar talvez infecto, não é lugar para mim, não é lugar para um general, mas havia um altar. Havia um altar. A tua casa
Pode ser a casa mais simples do teu bairro. Talvez, querido, você more lá numa comunidade, aquela casa simples demais. Mas nessa casa simples, precisa ter um altar do Senhor nesse lugar. Para que todos vejam que ali naquele lugar há algo diferente naquela casa. E a 7ª vez que Naamã mergulhou, ficou curado. Onde tem altar, tem cura, tem milagre, tem provisão de Deus. Grave isso para a sua vida. Então continue orando, querido. Continue orando por enfermidade. Continue orando pela sua família. Continue orando pelos seus filhos. Não desista de orar por ele, porque aonde tem altar, há milagre. Há cura do Senhor. Aonde tem altar, não abra mão de orar. Creia que o Senhor é Deus do impossível. 2 Reis 6:1-6, os discípulos dos profetas disseram a Elias: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até onde? Até o Jordão. Olha como é que o Jordão tem história. O Jordão tem história, irmãos. Vamos até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes seus escravos, com os seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeiro. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou que: ai, meu senhor! Porque o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água, naquele lugar, e fez o ferro o quê? Flutuar. O que tem mesmo no Jordão, irmãos? O machado caiu exatamente ali. Cai no Jordão. Então grave mais isso para a sua vida. Onde tem altar de adoração, tem restituição. Foi restituído aquilo que havia se perdido. Onde tem altar, irmãos, quem está morto, eu creio que vai viver. Onde tem altar, se tem altar na tua vida, aquele que está em Cristo, ainda que morra, o quê? Viverá. Faça da tua vida uma vida de altar. Não abra mão disso em momento nenhum da tua vida. Se tem altar, vai voltar, querido, a vida. Se tem altar, aquele que está lá fora, aquele que está desviado, irmão, a gente pode não crer em desviado, aquele que já esteve e não está mais. Olha, eu estou lá fora, aquele que estava na tua família, que era convertido e que agora está no mundão. Creia, querido, que se tem altar, volta à vida. Tem solução. Tem solução. O verso 5 é muito claro. Aconteceu que enquanto Deus derrubava um tronco, o machado caiu na água. Caiu na água, ou seja, eu perdi, houve uma perda. 2 Reis, capítulo 2, versos 6-8. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou aonde? Olha aí, olha a história do Jordão. Esse Jordão é uma bênção, irmão. Enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim, os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, enquanto ambos pararam aonde? Junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram em seco. Onde tem altar, tem portas abertas. Onde tem altar, há o altar. A porta que Deus abre, ninguém poderá fechar. Deus é Deus de provisão, irmãos. Você crê que nosso Deus é Deus de provisão? Deus é Deus de provisão. Nós precisamos só crer nessa palavra. O meu Deus é Deus de provisão. Jamais irá nos abandonar. Onde tem altar de adoração, tem sempre um recomeço, uma continuidade, irmãos. A obra de Deus não para. A obra de Deus continuou em Eliseu. Continuou com Eliseu. Por quê? Porque aonde há adoração, a obra não pode parar.
Onde tem altar escondido, tem continuidade e recomeço. Eu quero te dizer que a obra de Deus na tua vida não acabou. Não acabou. Deus ainda tem coisas grandiosas para a tua vida. Deus tem coisas grandes para a nossa igreja, irmão. Coisas grandes para esse lugar. Eu não canso de dizer isso. O altar deve ter o quê? Deve ter o cordeiro. O que tem no altar? Tem um cordeiro, tem as pedras, tem o cordeiro, tem fogo, tem sacerdote, profeta. E no altar escondido, o que tinha lá? Nada disso. Somente Deus o conhecia. Em meio às águas, onde é que está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? Em meio àquelas águas. Mas um dia, irmãos, apareceu o cordeiro. Um dia João Batista estava aonde? No Jordão. Estava João lá no Jordão, onde havia um altar escondido, lá no Jordão. Aí vem um homem de dores, que sabia o que era padecer. Ali estava aquele homem, o homem que levaria sobre si as nossas dores, nossas iniquidades. Aquele homem cujo castigo, que nos traz a paz, estava sobre ele. Aquele homem cujas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele homem que derramou seu sangue para dar vida a nós e vida em abundância. Ali apareceu aquele homem. Esse era o cordeiro. O cordeiro que faltava, que tira o pecado do mundo. Que faltava no Jordão. Diz a palavra do Senhor em João 1:29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o quê? O cordeiro. O altar está completo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, querido, ele é o profeta. Jesus é o sumo sacerdote e ele é o cordeiro. Mas faltava mais alguma coisa. O que faltava? Faltava o fogo. Não falta fogo? O altar tem que ter o cordeiro e o fogo. É assim, Adezinho? Tem que ter o fogo. Verso 32 ao 34. Fique com essa palavra para você. E João testemunhou, dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Qual é um dos símbolos do Espírito Santo? Não é o fogo? Veio sobre ele o Espírito Santo. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. O sacrifício agora, irmãos, está completo. Onde tem altar de adoração escondido, tem salvação, regeneração, justificação, transformação. Era isso que estava sobre o Cordeiro. Ele veio para nos transformar, para nos regenerar, para nos salvar. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está completo o altar. Completo o altar do secreto. Amém, queridos? Você entendeu essa palavra? O que precisa no seu altar? Não pode faltar o Cordeiro. Não pode faltar Jesus no teu altar. Não pode faltar Jesus no teu secreto, no seu particular. Não pode faltar Jesus no teu lar, na sua cama, no seu leito, junto com você, na sua condução, no seu dia a dia. Não pode faltar Jesus. Se faltar Jesus, o altar não está completo. Faltar sem Jesus está incompleto. Então que essa noite, você faça dessa noite, querido, uma noite na qual você vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça parte todos os dias da minha vida. Todos os dias, em todos os momentos, em qualquer lugar. Porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faça parte do teu altar 24 horas do dia. Quantas pessoas estão construindo coisas, querido? Peça por peça.
e às vezes pensa que não vai dar nada certo, continua construindo esse altar. Vale a pena. Não abra a mão do teu altar. Vamos colocar de pé, irmãos. Não abra a mão das coisas de Deus. Eu quero lhe fazer uma pergunta, amada igreja. Quem é que mandou você parar de orar? Quem mandou você parar de orar? Quem falou para você, não, só basta orar uma vezinha, ora de manhãzinho, pronto, vai embora para o trabalho e, ó, desliga, del. Aperta o del, pronto. Quem mandou você deletar Jesus, irmão? Quem mandou? E tirar Jesus do teu dia a dia, da tua adoração, do teu altar, do teu secreto. Quem mandou você parar de pregar? Alguém mandou? Alguém falou, pare de pregar, para de falar do Cordeiro. Alguém mandou? Volte a pregar, volte a falar de Jesus. Sai daqui nessa noite um missionário, como estava aquela menina lá na casa de Naamã. Aos olhos de Naamã era apenas uma escrava. Aos olhos das pessoas, você não é absolutamente nada. Aos olhos desse mundo, nós não somos nada, irmãos. Aliás, hoje em dia não somos mais nem respeitados. Nem pastores mais são respeitados. De tão séria que está a coisa. Mas não pare de pregar por isso. Não pare de falar, eu sou cristão, eu sou crente mesmo. Eu creio em Jesus. Eu não tenho outro Deus. Eu não tenho outro Deus, eu não tenho mamon. Não, meu Deus não é o dinheiro. Meu Deus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o meu Senhor. Curve a sua cabeça, irmão, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela salvação que temos em Cristo. Obrigado porque nós temos o Cordeiro, Senhor. O Senhor que tira o pecado do mundo. Ó Deus, completa altares aqui, Senhor, com a Tua presença. Completa altar no lar do Teu servo, da Tua serva. Completa, Senhor. Jamais deixe, Senhor, esse altar. Jamais deixe o lar dos Teus servos, Pai. Ouça, Senhor, o clamor que os Teus servos fazem no secreto. Ouça o clamor, Deus, e responda, Pai. Responda ao clamor. Pai, a Tua igreja tem clamado no secreto, Senhor. Nós temos clamado pelo Rio Grande do Sul. Muitas vezes, Senhor, na cama, estamos deitados, estamos pensando naquele estado. O que aquelas pessoas estão passando, no sofrimento, nas dores, nas mortes, nas perdas. Restaura vidas ali, Pai. Senhor, que eles não venham, ó Deus, se há um cristão ali, se há, ó Deus, se a Tua igreja está lá, Pai, que jamais os Teus servos que ali estão venham perder a fé por causa da catástrofe, Pai. Não permita que eles percam a fé, mas que eles levem uma vida, Senhor, de adoração, mesmo em meio à catástrofe, mesmo em meio às lutas. Se com eles, Espírito Santo, dá vitória naquele lugar, Pai. Assim como eu lhe peço, dê vitória à Tua igreja aqui. Nós oramos porque cremos em nome de Jesus. Amém.